Pois bem, autossabotagem, ou o que popularmente é conhecido como síndrome do impostor, é um conteúdo que tem muita desinformação na internet, justamente por não ser algo objetivamente técnico e caracterizado dentro de algum manual diagnóstico, tanto dentro da psicologia quanto dentro da psiquiatria, da medicina em geral, tá? Minha gata passou aqui, opa. E por essa razão, pelo fato de não ter nada objetivamente organizado e tecnicamente descrito, as pessoas elas têm interpretações distintas do que é autossabotagem ou, sei lá, o que popularmente se chama como síndrome do impostor ou alguma coisa assim. Eu vou deixar desde já claro aqui, principalmente para os profissionais da psicologia, da psiquiatria ou da saúde, que eu estou utilizando esse termo apenas como forma de chamar a atenção dos leigos e não, obviamente, como uma caracterização técnica disso. Pois bem, recentemente tem sido debatido dentro do campo das neurociências que estuda o prazer, vício e a diferenciação entre querer e gostar, o quanto do nosso cérebro é destinado ao comportamento de querer alguma coisa e ao comportamento de gostar de alguma coisa. Por que eu estou levantando esse assunto? Porque na medida em que a gente considera um comportamento de impostor ou de um comportamento de autossabotagem, isso significa que você está fazendo para você mesmo algo que você não gostaria de fazer. Por isso que você diz que está se sabotando ou que você é um impostor de você mesmo. Concorda? E é muito estranho você pensar, e várias pessoas me mandam mensagem falando, cara, como é que pode? Eu faço coisas que eu sei que eu não gosto, mas eu continuo fazendo. Como usar determinadas substâncias, ter determinados comportamentos, agir de forma específica com algumas pessoas que eu acabo machucando e não queria, ou que não gosto de machucá-las. E esses comportamentos que a gente realiza e que a gente não queria, ou que a gente não gosta do resultado desses comportamentos, muita gente chama popularmente como síndrome do impostor ou que está se auto-sabotando. Então você realizou uma coisa a qual o desfecho daquela coisa é desagradável de acordo com os seus objetivos. Talvez o mais comum de todos seja hábitos como fumar, beber, ou ser de alguma forma agressivo verbalmente ou alguma coisa com algumas pessoas. O que é interessante a gente saber aqui, eu puxando sardinha pro meu lado, obviamente. No campo de estudo sobre vias cerebrais que estão relacionadas com querer e gostar, primeiro que existe uma distinção entre você querer alguma coisa e você gostar de alguma coisa. Presta atenção aqui, ó. Você que está aí do outro lado da tela, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas gostar de algo é absolutamente diferente do que querer algo. As pessoas confundem porque normalmente nós queremos algo que nós gostamos, concorda? E se nós gostamos de alguma coisa, a tendência é a gente querer mais aquela coisa. Por exemplo, você gosta de viajar, então você quer viajar mais. Você gosta de jogar videogame, então você quer jogar mais videogame. Você gosta de comer sushi, então você quer comer mais sushi. Tá? Você gosta de praia, então você quer ir à praia. A questão é que existem alguns contextos, e não são poucos, principalmente no mundo de hoje, talvez hoje seja até mais que antes, que nós queremos coisas que nós não gostamos. E isso é muito doido quando você entende isso, dá aquele no seu cérebro. Um exemplo clássico de coisas que talvez você não goste, mas você quer, é álcool ou algum determinado vício que você tenha. Objetivamente, você não gosta do resultado daquele comportamento, porque faz mal para sua saúde, te deixa letárgico, te causa ressaca, usando o exemplo do álcool. Você não gosta, por exemplo, de sair para balada e tal, mas você quer fazer. E aí, pelo fato do querer e realizar o comportamento ser temporalmente muito proximal, a gente tem dificuldade de dissociar esses dois fenômenos e acaba achando que a gente gosta de tudo que a gente quer, mesmo eventualmente não acontecendo. Um exemplo pode ser o álcool. Tá? E quando os cientistas vão estudar as regiões do cérebro envolvidas com querer e gostar, eles encontraram, isso é um debate principalmente que aconteceu depois dos anos 2000, tá? Começou na década de 90, ganhou força nos anos 2000 e ganhou um pouco mais de força nos anos 2010 para frente. Os cientistas encontraram vias distintas no nosso cérebro para querer e para gostar. O gostar a gente pode chamar de prazer, recompensa, e o querer a gente pode chamar de motivação. Você quer
fazer alguma coisa. Historicamente falando, o gostar de algo era absolutamente relacionado com o neurotransmissor dopamina. Isso vocês, quem é aluno, inclusive o RD, para quem não sabe, RD é reservatório de dopamina, se você não conhece. Eu já cansei de explicar para os meus alunos, e eles já sabem isso na ponta da língua, que dopamina não gera prazer, ou seja, o querer não está relacionado com dopamina. E esse é o maior equívoco que vocês vão ouvir por aí. Talvez hoje não mais, mas quando eu comecei a falar sobre isso era muito comum. A dopamina tem a ver com o querer. O gostar não tem a ver com dopamina. A recompensa não tem a ver com dopamina. Então, querer, dopamina. Querer, dopamina. Gostar, que é a recompensa, tem mais a ver com outros neurotransmissores, como, por exemplo, opioides, até mesmo neurotransmissores envolvidos com cognição, como acetilcolina ou coisas assim, mas principalmente as vias de opioides endógenos. Tá? Isso é interessante porque agora a gente consegue dissociar não só dois comportamentos, querer é uma coisa, gostar é outra, embora muitas vezes a gente confunda, porque eles vêm junto, e a gente dissocia também as vias de neurotransmissores envolvidas nesses comportamentos. Então, envolvido com querer está a dopamina, envolvido com gostar está principalmente vias de opioide. Tá? Por que isso é importante? Quando a gente vai olhar a porcentagem, digamos que você tenha as regiões lá envolvidas com querer e gostar, elas são muito próximas no seu cérebro, essa via aqui é muito próxima dessa, e essas duas regiões, elas estão dentro, perdão, elas estão dentro de uma área inteira. Então, a gente chama essa área de núcleo accumbens. O núcleo accumbens é a região onde está as vias do querer e as vias do gostar. Estão me acompanhando? Então, beleza. Quando a gente vai ver a porcentagem dessa região destinada, talvez essa seja a parte mais importante da live, tá? Talvez essa seja a parte mais importante da live. Quando a gente olha a porcentagem dessa região destinada a querer e a gostar, é aí que a parada fica interessante. Porque dessa região inteira, 90% dela se destina a querer. E apenas 10% dela se destina a gostar. Por que isso é legal? Ou não, né? Sei lá se é legal ou não. É interessante, eu acho interessante pelo menos. Porque evolutivamente, essa é a hipótese dos autores, evolutivamente é muito difícil você olhar regiões do cérebro, ou mesmo, né, obviamente, regiões anatômicas que não seja com a lupa da evolução. Evolutivamente, foi mais interessante para a sobrevivência da espécie querer vir antes do que gostar. Concordam? É mais interessante para um organismo sobreviver num mundo extremamente competitivo, escasso de alimentos, de abrigo e tudo mais, é muito mais interessante que um animal tenha uma região do cérebro muito mais pujante para querer do que para gostar. Por quê? Imagina um monte de animal tendo que esperar gostar de alguma coisa para querer fazer algo. É melhor o inverso. Ele quer e eventualmente vai atingindo coisas que ele gosta. Ele quer, sai caçar, sai procurar abrigo, sai fazer um monte de coisa. E eventualmente ele acha coisas que ele gosta nesse meio. Até porque coisas, digamos que hiper recompensadoras na nossa história evolutiva eram extremamente escassas. Era quando você conseguia uma caça, quando você achava um abrigo, quando você encontrava eventualmente, dependendo do momento que a gente está falando aqui, principalmente na história dos hominídeos, algum grupo também era recompensador. Só que era muito difícil achar algo recompensador. Então por isso que o sistema que sobreviveu era um sistema muito mais destinado a querer, a ter motivação, ir para cima, fazer. Agora pega esse sistema que é 90% querer e 10% gostar e transporta para o mundo atual, onde a gente tem uma abundância de coisas gostosas, hiperpalatáveis, hiperprazerosas, hiperrecompensadoras, e a gente tem 90% mais ou menos da nossa região envolvida com recompensa e com buscar comportamentos prazerosos, gerando o querer. É óbvio que vai dar problema. É mais ou menos como se você tivesse com o acelerador pisando no fundo, só que antes você estava numa pista reta e muito bem feita. Agora você está numa pista toda cheia de curvas e esburacada. É óbvio que vai dar problema. Então nós, seres humanos, temos uma região do cérebro temos uma considerável parte da nossa região do cérebro destinada ao comportamento de querer coisas. E isso sempre foi bom do ponto de vista evolutivo, porque fez com que a gente buscasse coisas prazerosas num contexto de total escassez. Provavelmente aqueles animais que nasceram com essa região do cérebro de querer muito, digamos que atrofiada, não sobreviveram, né? Porque num universo onde tudo é escasso, se você for meio paradão, ferrou, concorda? E obviamente aqueles animais que foram buscando coisas
selecionaram foram conseguindo sobreviver, selecionaram essa característica cerebral de querer, querer, querer. Fala, pô, Wesley, mas eu sou um cara paradão, eu não quero. Você quer, talvez você não queira o que você gostaria de querer, mas você quer coisas. Você quer comida, você quer um monte de coisa. Assistir filme. Então é muito interessante, né, a gente começar a pensar que nós temos naturalmente uma região do cérebro muito envolvida com buscar coisas, enquanto que a nossa região do gostar, ela é um pedacinho. Obviamente, esse gostar, ele é, digamos que construído dentro, ou melhor dizendo, tem alguns critérios que podem favorecer esse gostar. Do ponto de vista exógeno, né, fora de você, quais são esses critérios? Se esse comportamento ativa determinadas redes envolvidas com prazer, se esse comportamento até mesmo ativa determinadas redes envolvidas com o próprio querer, motivação, então comportamentos hiperdopaminérgicos. Afinal de contas, a gente tem essa sobreposição em algum grau de querer e gostar. Só que isso pode gerar o assunto dessa live. Tá difícil hoje aqui, hein? Isso pode gerar o assunto dessa live. Que é o quê? Você querer fazer coisas e fazer coisas que você não gosta. E aí você diz que você é um impostor. Não, tem um impostor morando dentro de mim. Eu faço coisas, eu quero fazer coisas que são ruins pra mim. E aí você diz que você tá se auto-sabotando, que tem um impostor. Por isso que o título da live é isso aqui. Só que na verdade isso nada mais é do que determinadas atividades de áreas do seu cérebro e que é totalmente plausível à luz do que a gente está considerando aqui de estudos em neurobiologia. E você vai perguntar qual que é a solução. Já vamos chegar lá. Entendeu? Então a primeira parada é essa, cara. Você tem que entender que você vai fazer coisas que você não gosta. E quando isso daqui surgiu no campo das neurociências, digamos que existia um certo preconceito com os achados dessa autora. É uma autora que se chama, deixa eu achar aqui, Kate Berridge. É uma das autoras que propôs isso inicialmente lá na década de 90. Na época era tudo meio maluquice, assim. O pessoal não dava muita moral pra ela. Porque o que basicamente ela tá falando, Não sei se vocês entenderam, talvez os mais ligeirinhos aí entenderam isso. Pessoas com vício, por exemplo, em drogas, muitas vezes elas não gostam da droga. Elas não gostam de gastar o dinheiro em droga, elas não gostam de vender as coisas em casa, elas não gostam de terminar relacionamento, machucar as pessoas que ela ama, ela não gosta, mas ela quer. E aí o que é difícil pro senso comum? Principalmente no Brasil, tá? Porque o brasileiro é muito burro, cara. Desculpa aí, pessoal, talvez vocês não se enquadrem nessa categoria, mas de forma geral o brasileiro é ignorante, sabe? Não é nem ignorante, é dificuldade cognitiva mesmo. Ignorante é você ignorar algum conteúdo. A gente foi mal educado, na realidade. Inclusive, já falei 1000 vezes aqui, tem levantamentos sérios, mostrando que 60%, 64% mais exatamente, da população de uma amostra de 4.000 pessoas, representativa de 20 milhões de brasileiros e feita em várias capitais e estados do Brasil, mostrando que as pessoas não conseguem interpretar um gráfico de correlação. É assustador, assim, cara. Ou seja, são pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar. São analfabetos funcionais, né? Sabem ler e escrever, não são totalmente analfabetos, mas não conseguem entender a bula do remédio. Então, a pessoa que tem vício na droga, e por isso que é difícil falar desses assuntos, porque o povo tem dificuldade, entendeu? Vou ser um pouquinho mais polido. As pessoas, elas têm uma certa limitação no que diz respeito às suas capacidades de raciocínio sobre assuntos um pouco mais complexos. Vou falar um pouquinho mais polido aqui. Porque quando a pessoa fala assim, esse cara é um vagabundo, ele só quer usar droga, vagabundo, isso aí é problema de caráter. Não, cara. Muitas vezes pode ser que a pessoa não esteja necessariamente viciada, mas só quer usar droga e foda-se a sociedade. Mas tem pessoas que objetivamente elas não gostam da droga mais. Talvez no início gostassem, mas hoje elas não gostam. Só que elas querem. Por quê? Porque são duas vias distintas. Entendeu? Quer uma coisa mais autossabotadora ou síndrome do impostor, como popularmente vocês chamam? Que uma pessoa que está destruindo a sua família, os seus filhos estão extremamente, digamos que, mal com esse comportamento do cara ou da mulher, e o cara continua fazendo. Isso sim é ser impostor. Por quê? Porque existe uma dissociação entre gostar e querer. E a pessoa que está com vício em drogas, muitas vezes ela não gosta da substância, mas ela quer. O cérebro dela direciona ela para esse comportamento, tá bom? Pessoas que não conseguem fazer dieta. Muitas vezes a pessoa se arrepende de comer um determinado alimento e ficar mal e fala, cara, por que eu fiz isso? Eu não gosto disso daqui. Mas ela vai lá e pede no iFood porque ela quer. Porque existe uma diferença entre esses dois sistemas. As pessoas normalmente, por não saber dessa diferença, falam bobagem. Eu entendo. Isso é ignorar, né? Você está ignorando um conteúdo. E por quê? Porque as pessoas normalmente acham que é isso. Se a pessoa quer, logo ela gosta. Não é.
Pode acontecer, mas não é, tá? Na maioria das vezes é. Em contextos normais, normalmente a gente quer algo que a gente gosta. Mas em contextos disfuncionais, normalmente a gente quer e a gente não necessariamente precisa gostar, tá? O que eu ia falar? Então, daí surgem essas ideias de autossabotadores e coisas assim. E no mundo de hoje, onde tem muita coisa hiper prazerosa, você botar um sistema que quer muito algo pode gerar um baita de um problema. Aí você vai falar, cara, mas como é que eu consigo entender o que eu tenho que fazer para... Primeiro, se você é uma pessoa que tem algum vício, que tá disfuncional aí na sua vida, procura tratamento, né, meu? Não é numa live que você vai resolver o problema, não é no RD que você vai resolver o problema. Tratamento é uma coisa diferente. Agora, se você está aqui para buscar autoconhecimento e querer melhorar alguma coisa na sua vida, o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você, lembrando, não estando num contexto de doença, né? Eu sugiro que você faça um levantamento dos seus valores e saia um pouquinho do automático. Porque hoje nós vivemos muito no automático. Por conta justamente desse mundo hiperestimulante que a gente tem, a gente acaba vivendo no automático, o ano passa e a gente percebe, nossa, já é agosto, e você segue fazendo os mesmos comportamentos que machucam você. Então o que eu sugeriria para você, se você não precisa de um tratamento? Faça um levantamento dos seus valores. O que não é negociável para você? O que é negociável para você? As pessoas não fazem mais isso. As pessoas não param hoje para pensar o que é importante para elas e quais são os valores que elas têm. Vou dar um exemplo. Para mim, um dos meus valores é paz. Paz é um valor muito importante na minha vida. E todas as decisões que eu for tomar, elas necessariamente precisam ser condizente com esse valor. Então eu vou entrar no relacionamento, eu tenho que conhecer a pessoa o suficiente para entender se essa pessoa vai prejudicar ou não a minha paz. Se ela for prejudicar a minha paz, eu não entro nesse relacionamento, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade. Me chamaram para fazer determinada coisa, um evento, qualquer coisa. Se isso for atrapalhar a minha paz, eu nego. A não ser que seja num caso, obviamente, de necessidade ou por conta financeira ou alguma coisa assim. Felizmente eu fiz o dever de casa durante a minha vida, investi o meu dinheiro, aqui inclusive, na Edro Investimentos, escritório da IQI, e hoje eu consigo viver de renda se precisar. Então isso me dá mais liberdade ainda e flexibilidade de sustentar os meus valores que eu desenvolvi na minha vida. Inclusive, quando eu decidi começar a investir o meu dinheiro, essa decisão foi exatamente pautada dentro desse valor. Cara, eu quero ter paz. Paz é um valor importante para mim. O que eu preciso para ter paz? Dinheiro. Dinheiro é uma coisa que me dá a possibilidade de dizer não para coisas que tiram a minha paz. Então eu fiz todo um cálculo e falei, bom, preciso ter dinheiro investido porque isso é uma coisa que vai subsidiar, digamos assim, a minha paz. Na medida em que eu puder dizer não e minha vida se tornar mais previsível. O foda é que as pessoas hoje vivem num automatismo que chega a ser assustador, assim. Parecem marionetes pipocando, parece uma bola de sinuca indo para lá e para cá, num estímulo pro outro e volta, e num estímulo pro outro, drogas e vai e volta, substância. Procrastinação, não lê, aí é massa de manobra, aí depois entra na internet, vira uma massa de manobra de fofoca, cancela as pessoas, comenta merda. É ridículo, cara, sabe? Chega da pena, assim. Dá pra entender por que a gente tem a classe política que a gente tem, dá pra entender por que tem político que aumenta o próprio salário 2 meses antes de eleição. Porque é isso aí, cara. A população não tá nem aí, entendeu? São ignorantes. É um automatismo tão grande que o pessoal já falou, se as pessoas não estão nem aí, então vamos fazer o que a gente quer. Entende? Então, levanta seus valores, tenha mais ou menos um plano, porque caso contrário, velho, sua vida vai ser muito complicada. Uma coisa é você tá ferrado agora, tendo que estudar pra caramba, fazer um monte de coisa, fazer as coisas virar, mas tendo mais ou menos mapeado qual que é o seu objetivo e o seu ideal de vida no futuro. Outra coisa é você tá ferrado pra caramba, tá na mesma situação e perdido. A tendência é que esse ferrado, essa situação ruim, se perpetue, entendeu? Então qual que é o problema? É isso, cara. Sai um pouquinho do automático, levanta os seus valores. Outro valor pra mim que é inegociável, conhecimento. É inegociável, cara. Primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar grana foi tirar um momento todos os dias pra estudar. Porque é um valor que é inegociável pra mim. Outro valor que é inegociável pra mim, honestidade. Eu já recebi, pessoal, por algumas, não digo dezenas que não chegou a 10, mas dá quase uma mão cheia de oportunidades não, de ofertas de pessoas querendo me pagar 200, 300, até 350 mil reais. Não é 350 reais, é R$1.000 por um post no meu Instagram, de remédio, de pílula, de manipulado pra dormir, de coisa que fala que é de colchão que promete melhorar o sono. Um post. E cara, eles falam, você precisa deixar o post de 48 horas.
e botar um link na tua bio. Porque você é um cara que fala de sono, tem muita propriedade, tem muita autoridade no frente às pessoas e a gente quer te pagar esse cachê aqui pra você postar. 350 mil reais, cara. Limpo, botado no bolso. 48 horinhas, arquivo post, uma galera vai ficar meio assim, chateado, e eu ia botar 350 mil reais no bolso. A maioria ia esquecer, porque as pessoas não estão nem aí, entendeu? A maioria nem ia se ligar, que isso é uma coisa que eu tava tirando vantagem delas, porque a gente não tem objetivamente nada que mostre que seja bom o suficiente para o sono ao ponto de mimetizar um sono natural. Mas eu não aceitei. Por que eu não aceitei? Porque honestidade é um dos meus valores. Eu não conseguiria ter paz. Aí ia machucar outro valor meu. Aí o que eu faço aqui? Eu venho aqui e falo, quer melhorar o seu sono? Tem que se expor mais à luz natural. Uma coisa gratuita. Ninguém me pagou pra falar, sabe? Enquanto isso tem um monte de gente aí ganhando um monte de dinheiro com jogo de tigrinho, fazendo vocês de bobo. Aí essas pessoas abrem live, dá 5, 7 mil pessoas. Eu abro, dá 2. Só que eu fico feliz. Por quê? Primeiro que não é um ponto de comparação, mas é pra mostrar como que hoje não tem como não se auto-sabotar. As pessoas não têm mínimo de inteligência emocional, não se conhecem e não pararam o suficiente pra refletir quais são os valores delas. Então é óbvio que vai dar problema. Seria estranho não dar. Eu ficaria muito surpreso se você é uma pessoa que nunca pensou quais são os seus valores, o que pra você é negociável e você vivesse feliz. Eu acharia bem estranho. Pô, você é um ponto fora da curva. Seria como uma casa se sustentar sem os pilares de baixo. Seria muito estranho. Como é que você vai sustentar uma vida que você julga que vale a pena ser vivida se você nunca pensou nos pilares dela? É ingenuidade acreditar que isso vai existir. Muita ingenuidade. E eu aposto com vocês que 95% das pessoas que vocês conhecem nunca pensaram sobre isso. Aposto com vocês. Entende? Então, como honestidade é um valor importante pra mim, tudo que eu faço vai de acordo com esse valor. Quando eu chamei o Jean, pra quem aqui é do MPBE, pra quem aqui é psicóloga que tá na nossa pós-graduação e tal, quando eu chamei ele pra ser sócio, por que eu chamei ele? Porque o cara quase desistiu da psicologia, cara. Porque ele tava se achando um charlatão antes de trabalhar com psicoterapia que de fato funciona. Eu falei, pô, esse cara é honesto. Ele tá de acordo com os valores que eu tenho na minha vida. Vou chamar ele para ser meu sócio. Quando eu entrei de sócio na Edro Investimentos, eu fiz uma reunião com todos os sócios da Edro e falei, ó, a gente vai trabalhar em cima da experiência do cliente, fazer um bom atendimento no cliente e não quero saber de ninguém enfiando COI igual abaixo aqui dos clientes, vendendo COI de todo a rodo para ganhar comissão de assessor, como algumas pessoas fazem por aí. Fechou? Fechou? Tá no contrato? Tá no contrato, então vamos assinar. Eu sou sócio há algum tempo já, eu só divulguei isso daqui para vocês que têm interesse em fazer investimentos financeiros e tal, eu só divulguei depois que a gente contratou mais assessores, sabendo que você seria atendido. A clínica BeHealth, a gente tem quase 100 profissionais lá da psicologia e a gente expandiu muito devagar. Por quê? Porque a gente queria ter certeza que o atendimento estava sendo de qualidade. Porque o profissional está dando a esperança dele, o paciente está dando a esperança dele nas mãos do terapeuta. O terapeuta tem que ser bom. Inclusive chamei o Zé Siqueira, que é um excelente clínico, um baita profissional, para ser diretor técnico da BeHealth. É o cara que treina os terapeutas, que tem certeza que está saindo uma terapia de excelência. O Zé entrou na clínica lá no início e se mostrou sempre muito honesto, muito correto. Então esse é um valor que eu tenho. Então assim, é mega importante que vocês reavaliem isso na vida de vocês, levantem os valores que vocês têm, porque aí vocês vão começar a ter mais substrato para tomar decisões com base em critérios que façam sentido para o seu repertório aí de alegria, de paz, de felicidade, de bem-estar. Senão você vai viver nisso daqui, cara. Senão você vai viver nisso daqui. E aí a chance de você criar uma rotina que seja absolutamente disfuncional para você dentro de um mundo hiper recompensador é enorme. Seria estranho seria estranho se não fosse assim. Você vive no piloto automático, num mundo que te puxa para todo lado para você ter comportamentos disfuncionais. Seria estranho se você não tivesse. Você seria de alguma forma um super-homem, né? Seria o super-homem do Nietzsche.